Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei contando uma visão espiritual que o Senhor me concedeu acerca da multiplicação do joio dentro da igreja. E eu quero estar trazendo essa experiência e consigo uma mensagem a qual o Senhor me passou sobre essa visão espiritual. E para você que não me conhece e está aqui assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago conteúdos espirituais para a sua edificação, que esse canal possa te edificar e te ajudar espiritualmente. E antes de estar relatando essa visão espiritual, eu gostaria de estar trazendo um pequeno versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13 e verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e colherão do seu reino tudo que causa escândalo e que comete iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Em uma manhã de oração, o Senhor me trouxe a determinada visão. Eu estava em um ambiente, e neste ambiente eu via uma erva daninha. Eu via só uma. E essa erva daninha, ela tinha várias sementes, só que as sementes dessa erva eram carrapicho, eram espinhosas. E eu pensei comigo, eu preciso combater essa erva daninha antes que ela se multiplique, porque ela tinha várias sementes e somente com aquelas sementes várias ervas daninhas iriam se multiplicar. E para piorar, estava à beira das águas, ela estava sendo alimentada à beira das águas. Só que eu pensei comigo, se eu tentar arrancar essa erva daninha com as mãos, eu ferirei as minhas mãos, porque essa erva daninha possui espinhos. Então eu preciso de uma ferramenta de corte para que eu possa cortar essa erva. E eu me lembrava, dentro dessa experiência, que eu tinha uma ferramenta. Eu tinha um facão, uma ferramenta para poder arrancar aquela erva daninha. Só que naquele momento, eu vi que aquela ferramenta não estava mais comigo, mas aquela ferramenta havia sido roubada. E eu via a identidade do inimigo que roubou aquela ferramenta para que eu não pudesse combater com aquela erva daninha. E nisso o Senhor me levou para outra parte do campo, aonde eu via um campo cheio de ervas daninhas. Mas como eu via de longe, de cima, no momento que eu olhava para aquele campo, parecia que eu via flores plantadas. Tinha uma boa aparência, aquela erva daninha tinha uma boa aparência, parecia flores, parecia plantas que iriam trazer algum benefício. E o Senhor começou a falar comigo a respeito da visão que o Senhor tinha me dado. E o Senhor me disse, essa ferramenta de corte que foi roubada dentro do campo, impedindo que você combatesse aquela erva daninha, é a minha palavra que está sendo retirada dos templos. A minha palavra que não está sendo pregada mais dentro dos templos, assim conforme ela é. Porque a erva daninha só é combatida através da palavra de Deus, porque através dessa mesma palavra o joio vai ser condenado. Porque é somente através da palavra, da pregação da palavra, que as obras infrutuosas serão denunciadas. E essas obras infrutuosas estão no joio, estão na erva daninha dentro da igreja. E enquanto os líderes espirituais estão dormindo espiritualmente, não estão despertos para o arrebatamento, não estão despertos para a salvação, eles não estão pregando a palavra como deveria ser pregada. É vitória na terça, vitória na quinta, vitória no sábado e vitória no domingo. Todos os cultos não existe mais ensinamento contra o pecado, ensinamento para a edificação da igreja. E enquanto esses líderes espirituais não estão mais pregando o verdadeiro evangelho, o inimigo tem semeado a erva daninha, o joio no meio da igreja. E o joio está se multiplicando e vai se multiplicar, porque
a palavra de Deus tem sido removida dos altares, tem sido removida das igrejas. E eu não estou falando que a mensagem de milagre não pode ser pregada. Eu não estou falando que a mensagem de bênção e de vitória não pode ser pregada. Eu estou falando que a maioria já sabe que Deus faz milagre. A maioria já sabe que Deus abençoa. A maioria já sabe que Deus muda cenários. Mas a maioria não sabe como abandonar o pecado, porque não sabem o que é pecado e o que não é. Por isso que essa falta dentro das igrejas, essa falta de ensinamento da verdade para denunciar as obras infrutuosas das trevas, tem feito com que o joio venha se multiplicar entre o povo de Deus. Porque a igreja que se acostuma com mel não vai querer aceitar qualquer alimento que seja amargo. E a igreja sem o alimento sólido da palavra de Deus vai se tornar anêmica. E eu falei, Senhor, eu preciso de confirmações para que eu possa contar essa experiência e trazer a mensagem que o Senhor trouxe nessa visão espiritual. Porque eu não sou uma pessoa de passar algo que o Senhor não mandou, e muito menos algo sem a direção do Senhor. E uns dias depois de ter tido essa visão espiritual, a gente saiu de casa, eu havia até me esquecido dessa experiência. A gente saiu de casa e a gente encontrou um vendedor na rua. E esse vendedor, ele fez a determinada pergunta pra gente. Vocês são de qual igreja? E ele não perguntou se a gente era cristão, ele só perguntou de que igreja nós pertencíamos. Então a gente falou. E ali depois ele começou a contar a sua história. Aí ele contou, eu também era cristão, eu estou desviado, porque eu percebi que os pastores hoje só estão interessados em riqueza, só estão interessados em dinheiro. E ele começou ali a falar acerca de problemas da igreja, que era o motivo pela qual ele havia saído da igreja. Aí na mesma hora que ele contou aquilo pra gente, o Espírito Santo trouxe aquela visão novamente pra minha mente. E começou a passar novamente aquela visão na minha cabeça. E depois que a gente saiu do ambiente onde aquele vendedor estava, o Espírito Santo começou a falar comigo e trazia na minha mente aquela cena, aquela visão. E o Espírito Santo disse: lembra do local aonde eu te levei? Aquele campo onde você avistava de longe, você via aquele campo que era de erva daninha, que era o joio, mas como você estava vendo de longe, você via aquele campo como se fosse um campo de flores, que pareciam ser plantas boas, mas na verdade era joio. E o Espírito Santo falou assim comigo: quando alguém de longe vê o campo de joio, eles verão primeiramente o joio, porque o joio está em grande quantidade e em grande número. O joio está em evidência no mundo, porque o trigo está escondido, porque o trigo está em menor quantidade. Então entenda isso. O trigo, ele não está em evidência pelo fato de ser em pouca quantidade. Mas o joio, que está em grande quantidade, está em evidência para o mundo. E quando aqueles que não têm profundidade olham para o campo, vão avistar somente o joio, vão avistar somente a erva daninha. Mas aqueles que têm o entendimento e o discernimento saberão que o trigo está em pouca quantidade e está escondido, está em oculto, porque Deus, ele não traz em evidência o trigo, mas porém o joio, porque está produzindo escândalo e está em grande quantidade. E depois que o Espírito Santo falou comigo acerca daquela visão a respeito do joio, ele me falou acerca daquele rapaz que havia se desviado da palavra de Deus, da presença de Deus. Ele me disse: o coração desse rapaz está repleto de espinhos que sufocam a minha palavra. Ou seja, os desejos da carne, os desejos do mundo, as práticas do mundo falaram mais alto no coração dele, e agora ele usa de desculpa que viu o joio na igreja e por isso se afastou. Mas aqueles que querem verdadeiramente me servir estarão dispostos a entregar a sua própria vida por amor a mim. Aqueles que querem verdadeiramente servir a Deus precisam até mesmo estar dispostos a serem mortos por causa do Evangelho. E também terão que desafiar os falsos profetas. Você ser uma pessoa cristã hoje em dia, você precisa entender. Você não vai ficar acomodado na carne. Você precisa
desafiar falsos profetas, assim como Elias fez. Você precisa estar disposto a entregar a sua vida, a renunciar às suas vontades, renunciar ao seu eu, renunciar à sua carne para servir a Deus verdadeiramente. Porque o joio nunca será desculpa para alguém não servir a Deus. Porque o joio existe. Jesus alertou que, por causa da liderança que dormiu, o inimigo semeou o joio, porque está faltando palavra. E nós vemos hoje que a maioria das igrejas não tem mais a palavra da verdade. E você acha que você vai olhar de longe e você vai contemplar somente o trigo? Se o joio está em maior quantidade, porque está faltando palavra. A falta da palavra está fazendo com que o joio venha se multiplicar. As pessoas de fora vão olhar e vão avistar somente o joio, porque o joio está em evidência. O joio não produz frutos dignos de arrependimento, mas sim um falso arrependimento. O joio não produz frutos de justiça. O joio não produz frutos de transformação. Por isso que quem olhar de longe vai contemplar somente o joio, porque poucos querem renunciar. Poucos querem tomar a sua cruz e negar a si mesmo para seguir a Jesus. E isso é uma questão de caráter pessoal, aonde você toma a decisão: eu vou servir a Cristo, eu entrego a minha vida a Ele, vou fazer a vontade dEle. É uma questão de caráter. Por isso que o joio não tem caráter, porque aonde existe uma liderança que também é joio, entenda algo, não sairá frutos bons dessa liderança. E principalmente a palavra que eles pregarem, o evangelho que eles pregarem também serão pervertidos. E muitos serão joios. Os joios irão se multiplicar na igreja e muitos irão pensar que são trigos. Porque a aparência engana, mas os frutos demonstram quem você é. E uma mensagem eu quero estar trazendo através desse vídeo, acerca daquilo que o Senhor me mostrou. Não existe desculpas para que você não sirva a Deus. O joio não é uma desculpa para que você não sirva a Deus. Os falsos profetas não é uma desculpa para que você não sirva a Deus, para que você não cultue, para que você não seja membro. Porque ser cristão é entender que você precisa desafiar os falsos profetas para se manter verdadeiro. Ser cristão é entender que você precisa renunciar às suas próprias justiças, às suas próprias desculpas, às suas próprias vontades, à sua carne para servir o Todo-Poderoso. Porque servir a Deus é estar pronto a se entregar por inteiro e até a morte pelo Todo-Poderoso. Mas o trigo vai permanecer por conta da palavra. E eu quero estar deixando esse vídeo para a sua edificação. Que Deus abençoe.